E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Olha, galera, o assunto que tá rolando nos bastidores do futebol brasileiro é daqueles que mexem com o coração da torcida e acende aquele sinal de alerta nos corredores da academia de futebol. O nome é pesado, o impacto seria enorme e a conversa está tomando corpo. Rafael Veiga pode estar de saída do Palmeiras no final de 2025. É isso mesmo que você ouviu. O camisa 23, um dos maiores ídolos da era recente do Verdão, estaria considerando um novo rumo na carreira. A informação ainda não é oficial, mas já começa a circular entre empresários, setoristas e gente que tem trânsito forte dentro do clube. E o papo é de que não é apenas sobre proposta financeira, mas sobre novos desafios, mudança de cenário e até questões pessoais que estariam pesando nessa decisão. A diretoria do Palmeiras, claro, trata tudo com discrição, mas já há movimentações internas para entender qual será o desfecho dessa história. Quem acompanha o Veiga desde o início da trajetória sabe o quanto ele se consolidou no Palmeiras. De contestado a protagonista, o meia virou símbolo de uma geração vitoriosa e exemplo de profissionalismo. O cara sempre manteve o foco, sempre falou pouco e jogou muito. Foi decisivo em finais, levantou taças e se tornou referência técnica e moral dentro do vestiário. Por isso mesmo, imaginar o Palmeiras sem Rafael Veiga parece, para muita gente, quase impossível. Mas, nos bastidores, há um sentimento de que esse ciclo pode estar chegando ao fim. Alguns acreditam que o jogador quer encerrar o contrato e sair pela porta da frente, deixando o legado intacto. Outros dizem que ele já recebeu sondagens de clubes do exterior, especialmente do mundo árabe e do futebol europeu, onde seu nome tem sido analisado por equipes que buscam um meia experiente, técnico e com poder de decisão. O que chama atenção é o timing dessa possível mudança. O Palmeiras vive um momento de renovação, com jovens ganhando espaço e uma transição de elenco acontecendo de forma planejada. Veiga, aos poucos, tem dividido o protagonismo, e isso pode estar influenciando seus planos. Fontes próximas afirmam que ele quer um novo desafio, talvez uma experiência internacional que ainda não teve. O futebol saudita, por exemplo, continua investindo pesado e vê no meio um nome de peso, com carisma e histórico de conquistas. Já na Europa, há especulações sobre clubes de Portugal e Itália monitorando sua situação. O Palmeiras, por sua vez, não pretende dificultar uma eventual saída, desde que tudo aconteça de maneira profissional e respeitosa. Afinal, o clube entende o tamanho da história que Veiga construiu ali. Entre os torcedores, o rumor caiu como uma bomba. As redes sociais já estão fervendo com teorias, desabafos e até campanhas pedindo a permanência do ídolo. Muitos lembram que Veiga sempre demonstrou amor pelo clube, e que sua saída representaria o fim de uma era marcada por títulos e estabilidade. Outros, mais racionais, entendem que ciclos realmente se encerram, e que talvez esse seja o momento certo para ele buscar algo novo. De qualquer forma, o clima é de incerteza. A diretoria evita declarações públicas, o jogador mantém o silêncio e o assunto ganha cada vez mais força nas rodas de conversa. Nos bastidores, comenta-se que a situação começou a se desenhar há alguns meses. O empresário de Veiga teria recebido contatos indiretos, e a sondagem inicial se transformou em conversas mais sérias. O meia estaria analisando com calma, sem pressa, porque entende a importância de cada passo nesse momento da carreira. Ele quer sair, se sair, do jeito certo, com gratidão e respeito à torcida que sempre o apoiou. Fontes ligadas ao staff dele afirmam que nada está decidido, mas confirmam que há, sim, propostas sendo avaliadas. Enquanto isso, o técnico e a comissão continuam contando com o jogador como peça-chave, tanto no campo quanto no vestiário. O que ninguém nega é que o nome de Rafael Veiga sempre desperta interesse. Pela regularidade, pela personalidade e pela forma como conduz sua carreira, ele virou um daqueles jogadores raros, que unem talento e confiabilidade. E justamente por isso, a ideia de vê-lo com outra camisa soa estranha, quase surreal.
O Palmeiras ainda tenta segurar o craque, há conversas internas sobre possíveis renovações e ajustes contratuais, mas a impressão é de que o próprio jogador já começa a se preparar emocionalmente para uma despedida. E quando um ciclo tão vitorioso chega perto do fim, o torcedor sente, e sente fundo. Nos corredores da imprensa esportiva, o clima é de expectativa. Muita gente já considera a saída de Veiga uma questão de tempo, algo que vai depender apenas de detalhes financeiros e do momento certo para o anúncio. O jogador, segundo a apuração de quem acompanha o dia a dia do Palmeiras, teria deixado claro que quer cumprir seu contrato até o fim de 2025, mas dificilmente renovará. Isso indica uma despedida planejada, com tudo sendo conduzido da forma mais profissional possível. E o Verdão, como instituição, sabe lidar com isso. A ideia é aproveitar o último ano do Meia como uma espécie de turnê de despedida, valorizando o ídolo e preparando o elenco para o futuro. Mas o que chama atenção é o silêncio do próprio Veiga, que evita falar sobre o assunto em entrevistas, como se quisesse deixar o tempo dizer o que precisa ser dito. Enquanto isso, há quem diga que o destino dele já está praticamente traçado. Um clube europeu, de médio porte, estaria disposto a oferecer um projeto ambicioso, com espaço para o brasileiro ser protagonista. Seria a chance de realizar um sonho antigo, jogar na Europa e mostrar seu futebol em um novo cenário. Outros rumores apontam para o Oriente Médio, onde o salário seria muito mais vantajoso, e o ambiente, mais tranquilo para a família. O staff do jogador avalia prós e contras, sabendo que cada escolha carrega um peso emocional e profissional. No Palmeiras, o discurso é de respeito total à decisão do atleta. Afinal, se tem alguém que deu tudo em campo, esse alguém é Rafael Veiga. Nos bastidores do vestiário, os companheiros já comentam com certa naturalidade sobre o possível adeus. Muitos entendem e até apoiam, porque sabem o quanto o jogador se dedicou nesses anos todos. Há um reconhecimento geral de que o ciclo foi vencedor, e de que, se a saída se confirmar, será com honras. A diretoria, por sua vez, já trabalha silenciosamente em alternativas, buscando nomes no mercado que possam assumir o papel criativo do meio-campo. Mas a verdade é que substituir Veiga não é simples. Não se trata apenas de encontrar um bom jogador, e sim alguém que carregue a mesma liderança, a mesma frieza nos momentos decisivos e a mesma sintonia com a torcida. A torcida, sempre apaixonada, vive uma montanha-russa de emoções. De um lado, o medo da perda, de outro, a gratidão por tudo que foi construído. Nos programas esportivos, a pauta é quente. Analistas discutem o impacto da saída, o legado deixado e até o possível buraco tático que o time enfrentará sem seu principal articulador. Nas redes, surgem vídeos relembrando gols, comemorações e momentos emblemáticos da carreira do camisa 23. É aquela mistura de nostalgia com ansiedade, típica dos grandes capítulos do futebol. Porque quando um jogador marca a época, qualquer rumor sobre despedida vira, inevitavelmente, notícia grande. O que se percebe é que a relação entre Veiga e Palmeiras sempre foi pautada por respeito mútuo. Mesmo nos momentos de pressão, o jogador nunca se envolveu em polêmicas, sempre manteve o foco e a discrição. Essa postura faz com que o possível adeus seja tratado com elegância, sem dramas desnecessários. O clube, inclusive, planeja uma série de ações para valorizar o jogador, caso a saída se confirme. A ideia seria transformar a despedida em um momento de celebração, e não de lamento. Afinal, são raros os casos de ídolos que conseguem sair pela porta da frente, deixando apenas boas lembranças. E se tem algo que o torcedor do Palmeiras pode ter certeza, é que Rafael Veiga, independentemente do futuro, já está eternizado na história do clube. Foram anos de entrega, conquistas e momentos que ficarão gravados na memória de todos. Se o ciclo realmente se encerrar no fim de 2025, será o fim de uma era dourada, mas também o início de novos capítulos, tanto para o jogador quanto para o Verdão. O futebol é assim, cheio de despedidas e recomeços. O importante é que, em cada um desses capítulos, o nome de Veiga vai continuar sendo lembrado com carinho, respeito e aquela sensação de orgulho por ter visto um craque vestir o verde com tanta honra. E o mais curioso de tudo é que, mesmo com toda essa movimentação de bastidores, Rafael Veiga continua jogando com a mesma intensidade, como se nada estivesse acontecendo.
Dentro de campo, ele mantém o padrão, segue sendo o cérebro do time, o cara que dita o ritmo, distribui o jogo e assume a responsabilidade nas bolas paradas. É como se ele quisesse deixar claro que, independentemente do futuro, sua entrega permanece total. Esse comportamento reforça ainda mais o respeito que ele tem pelo clube e pela torcida. É aquele tipo de profissional que entende o peso da camisa e honra o escudo até o último minuto. E é justamente essa postura que faz a torcida se dividir entre o desejo de vê-lo realizando novos sonhos e o medo de perder o maestro que conduziu tantas vitórias. Alguns comentaristas esportivos já destacam que a saída de Veiga pode ser um ponto de virada na história recente do Palmeiras. Não apenas pela lacuna técnica que ele deixaria, mas pela representatividade simbólica. Ele é um dos últimos remanescentes de uma geração que conquistou praticamente tudo, e sua partida marcaria o fechamento definitivo de um ciclo vitorioso. A diretoria sabe disso, e por isso tenta conduzir tudo de forma serena, sem criar ruídos ou desgastes. A ideia é deixar o jogador livre para decidir, mas garantir que a transição seja suave. Enquanto isso, o torcedor se apega à esperança de que, quem sabe, alguma reviravolta ainda aconteça, e Veiga resolva ficar mais um pouco, escrevendo mais alguns capítulos dessa história tão bonita. De qualquer forma, uma coisa é certa, quando chegar o momento da despedida, será um daqueles dias em que o Allianz Parque vai pulsar de emoção. Haverá lágrimas, aplausos, gritos e uma atmosfera de pura gratidão. Porque Rafael Veiga não é apenas um jogador, é um símbolo de profissionalismo, entrega e amor ao futebol. Ele ajudou a construir uma era, liderou com humildade e venceu com classe. E quando um ídolo desse tamanho decide mudar de caminho, o sentimento que fica não é de perda, mas de orgulho. Orgulho por ter acompanhado de perto uma trajetória tão marcante, orgulho por ver o nome do Palmeiras eternamente ligado ao de um craque que fez história. Seja qual for o próximo destino, Veiga já tem seu lugar garantido na galeria dos maiores. Nos bastidores, há quem diga que a decisão de Veiga não veio de uma hora para outra. Pessoas próximas ao jogador comentam que ele vem refletindo há meses sobre o futuro, pensando não apenas em dinheiro ou status, mas em novos objetivos de vida. Aos 30 anos, ele está naquele ponto da carreira em que o atleta começa a avaliar o legado que construiu e o que ainda deseja viver antes de pendurar as chuteiras. Veiga sempre foi muito consciente, reservado e estratégico. Nunca deu passo maior que a perna, sempre pensou no coletivo antes do individual. Por isso, se realmente optar por sair, é porque sentiu que chegou o momento certo. E isso mostra a maturidade, algo que nem todos conseguem ter quando o coração e a razão se encontram em encruzilhadas tão emocionais quanto essa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Dentro do Palmeiras, a sensação é de que, mesmo com a possível despedida, o respeito e a gratidão permanecerão intactos. A diretoria entende que o futebol é dinâmico, que ciclos se renovam e que grandes nomes vêm e vão. Mas o impacto que Veiga causou é diferente. Ele não foi apenas um meia habilidoso, foi um líder silencioso, um cara que inspirou companheiros e ajudou a manter o ambiente do vestiário sempre equilibrado. Muitos jovens que hoje brilham com a camisa alviverde cresceram vendo Veiga como espelho. E é por isso que sua eventual saída não será apenas uma questão esportiva, mas também emocional e simbólica. O clube vai sentir, o elenco vai sentir, e a torcida, sem dúvida, também. Do lado de fora, os empresários e olheiros estrangeiros acompanham tudo com atenção. Sabe-se que, em um mercado onde jogadores brasileiros seguem sendo valorizados, Veiga representa um perfil cada vez mais raro, experiente, técnico e confiável. Ele não é um garoto promissor em início de carreira, mas um jogador consolidado, capaz de resolver jogos e comandar o meio-campo com inteligência. Isso atrai clubes que buscam estabilidade imediata, e não apenas apostas futuras. Há conversas em andamento, inclusive com times que disputam competições continentais importantes, o que mostra o tamanho da confiança no potencial do camisa 23. E se a proposta certa aparecer, é bem provável que o destino do craque seja mesmo fora do Brasil. Por outro lado, há um sentimento coletivo de que o Palmeiras, mais uma vez, vai saber se reinventar.
O clube tem uma estrutura sólida, um elenco equilibrado e uma base que produz talentos em ritmo impressionante. Se Veiga realmente deixar o time no fim de 2025, será um desafio substituir um ídolo, mas não será o fim da história. O Verdão já mostrou outras vezes que consegue transformar despedidas em novos começos, e talvez essa seja mais uma dessas transições que, no futuro, todos olharão com orgulho. Ainda assim, nada apaga o que Rafael Veiga representa. Ele virou sinônimo de entrega, classe e gol decisivo. E quando um jogador assim encerra seu ciclo, não é um adeus comum, é o fechamento de um capítulo inesquecível da história alviverde. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!